Bom, então vamos para a nossa primeira espécie de ligação, que é a ligação iônica ou ligação eletrovalente. Ligação iônica, o que é uma ligação iônica? É uma ligação entre íons, né? E aí eu quero que você lembre que tem duas espécies de íons. Os íons cátions, né? Que são aquelas espécies com cargas positivas, que são espécies formadas pela perca de elétrons, e os ânions, que são espécies com carga negativa, ou seja, espécies formadas aí pelo ganho de elétrons. E aí a ligação iônica é a ligação que ocorre entre a carga elétrica desses íons, o cátion e o ânion, né? Carga positiva e negativa, como todo mundo já sabe, né? Por exemplo, o Na mais e o Cl-, todo mundo sabe que carga positiva e negativa, elas se atraem. E aí essas cargas se atraindo é o que a gente chama de ligação iônica, ligação entre íons, entre positivo e negativo, tá? Agora, que compostos que vai formar esses íons, esses cátions e ânions, esses cátions e ciânios, ou que tipo de átomo, né? Mudar a pergunta. Que tipo de átomo que vai formar o cátion e ânion, ou que tipo de átomo que vai formar a ligação iônica, tá? E aí eu já discuti com vocês que existem os metais e os ametais, tá? Metais é aquela parte esquerda da tabela periódica e o ametal é aquela parte acima da escadinha aí na tabela periódica, beleza? Bom, como é que vai acontecer isso? O metal, pessoal, como ele tem uma baixa eletronegatividade, né? Ou uma alta eletropositividade, eletronegatividade, e o ametal, como ele tem uma alta eletronegatividade, o que significa isso, gente? Eletronegatividade é o átomo ter uma paixão pelos elétrons, né? E aí tem uma atração pelo elétron. O metal, ele não tem muita atração por esse elétronzinho. E o ametal já tem, olha aí, a eletronegatividade dele é alta. Então, o que acontece? O metal vai perder o elétron para o ametal, porque o ametal atrai mais fortemente esse elétron. Quando ele perde esse elétron, do metal vai para o ametal, o metal fica com carga positiva e o ametal com carga negativa. Essa espécie com carga positiva, de novo, a gente vai chamar de cátion. Então, os metais, eles têm uma tendência em formar um cátion, tá? E os ametais, eles vão receber elétrons, ficar com carga negativa, vai formar o ânion. E aí, pronto, formou os dois. Aí a gente tem a atração desses íons, né? Do cátion e o ânion, a atração dos íons. E aí a gente tem a ligação iônica. Exemplo de ligação iônica é que acontece entre o sódio e o cloro, tá? O sódio fica com carga positiva e o cloro com carga negativa, e aí vários sódios se atraem a vários cloros, e é o que a gente tem aí no nosso famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio que a gente come todo dia, coloca no almoço, né? A gente não vive sem cloreto de sódio. Então, um exemplo de composto que faz ligação iônica é o sal de cozinha, o famoso NaCl, cloreto de sódio. Tá? Existem inúmeros outros compostos dos nosso dia a dia aí que fazem ligação iônica. Vamos aí montar, né, as fórmulas de compostos que fazem ligação iônica. Bom, primeiro vamos tentar entender como é que acontece isso aí e como é que eu monto a fórmula, tá? A aula de hoje é montar a fórmula. Gente, eu esqueci de falar uma coisinha para vocês, mas o que caracteriza a ligação iônica? A transferência de elétrons, tá? Guarda essa palavra aí, transferência de elétrons. Um átomo perde o elétron e o outro ganha. O elétron sai de um átomo e vai para outro. Transferência de elétron. Anota essa palavrinha no cantinho aí, tá? Bom, eu já coloquei aqui para você a distribuição eletrônica de dois elementos. O meu metal e o meu ametal. Lembra que ligação iônica é entre metal e ametal. Bom, a distribuição do sódio, você vai ver que ele tem uma, duas, três camadas. O mais importante para nós aqui sempre vai ser a camada de valência. Na camada de valência do sódio, eu tenho um total de um elétron, tá? Na camada de valência do cloro, ele tem três camadas também. Eu tenho um total de 7 elétrons. Por que a gente está fazendo a distribuição eletrônica? Porque eu quero saber o número de elétrons na camada de valência, tá? O mais importante para nós é isso aí, guarda isso aí.
E aí eu até representei aqui para ficar mais fácil para você. O átomo sódio ele é uma cebolinha com 3 camadas e na última camada que eu destaquei de azul aqui, ó, ele tem um elétronzinho, tá? O cloro, ele é uma cebolinha que tem os seus elétrons e na última camada ele tem 7 elétrons, tá? Essa é a diferença. E aí lembra que ambos os átomos, né, quer ficar estável, eles querem se ligar. E aí eles querem se ligar para ficar com quantos elétrons? 8. Lembra lá dos gases nobres? Os átomos querem ficar parecido com gás nobre. Todo mundo quer ficar com 8 elétrons. E aí como é que vai acontecer? Olha aqui embaixo no exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu vou preocupar só com os elétrons da última camada, tá? Por isso que eu peguei o sódio, coloquei quantas bolinhas ao redor dele? Uma. Só a última camada que interessa para nós. Guarda isso aí, só a última camada, só as outras, Joyce. Não, pode esquecer, deleta, a gente não vai usar, tá? A gente não vai nem olhar. O que interessa para nós? Só a camada de valência. Então eu peguei o sódio, coloquei uma bolinha ao redor dele aqui, porque ele tem um elétron na camada de valência, tá? Na sua última camada aqui, ele tem um elétron. O cloro, gente, na sua camada de valência, ele tem 1, 2, a última camadinha, a casquinha aí, tá? O último nível, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Por isso que aqui eu coloquei 7 bolinhas, beleza? E aí observa o seguinte, o que vai acontecer aqui? Esse elétron do sódio, como o sódio tem uma baixa eletronegatividade, né? O cloro atrai melhor esses elétrons. Esse elétron sai do sódio para o cloro. Quando ele sai, o sódio fica positivo e o cloro negativo. Positivo com negativo, se juntam. Se juntam como? Aqui, ó. Pronto, juntou. O positivo se aproximou do negativo, tá? Eu só fiz um detalhe aí, gente, para não ficar estante de elétrons e sinal tudo junto, eu separei com colchete. Mas, tirando isso aí, o que a gente fez? Só aproximou um do outro, positivo com negativo. Essa fórmula que mostra as bolinhas, né, que mostra os elétrons da camada de valência, eu vou chamar de fórmula eletrônica, tá? E aí, por que é interessante o sódio perder um elétron? Porque quando ele perde esse um elétron aqui, olha lá em cima, a sua antepenúltima camada aqui, ela tem quantos elétrons? 8. O sódio perde um elétron, fica com 8. E o cloro, que tinha 7, ganhou 1, passa a ter 8 elétrons. Todo mundo com 8, todo mundo feliz aí. Viu que o segredo aí é doar elétron, um doa elétron e o outro recebe, de forma que todo mundo fique com 8 elétrons. Tá? Agora, essa fórmula eletrônica, né, a gente sabe que o átomo sempre vai ficar com 8 elétrons, sempre vai ficar com 8 elétrons. Precisa ficar representando esses 8 elétrons? Não, a gente pode passar uma borracha e apagar isso aí. E fazer o seguinte, apaga esses elétronzinhos, vai ficar só o elemento e a carga, tá? E aí, se aparecer só o elemento e a carga, porque eu sei que é 8 elétrons, eu não preciso representar 8 elétrons, porque é sempre 8 elétrons, né? Essa representação de elemento e carga é o que a gente chama de fórmula iônica, que apresenta os íons, né? O positivo e o negativo, tá? Agora, eu posso também, não é costume no dia a dia, a gente colocar o elemento e a carga. Então, a pessoa coloca só quanto de sódio para quanto de cloro que precisou para dar 8 elétrons. E aí, a gente monta a fórmula mínima. Então, eu apago essas cargas aí, eu apago esses positivo e negativo e coloco só a parte de baixo, tá? Só o sódio e o cloro. Facinho chegar na fórmula mínima. Só passar uma borrachinha nos expoentes positivo e negativo lá em cima. Beleza? Então, eu tenho 3 fórmulas aí. Eletrônica, iônica e fórmula mínima. Tá? Agora, vamos para um outro exemplo, montar uma outra fórmula. Essa aí foi muito fácil. Agora, vamos para um outro exemplo. O magnésio e o flúor. Gente, para que a gente faz a distribuição eletrônica mesmo? Esqueci. Para olhar a camada de valência. Nesse caso aqui, o magnésio, na sua camada de valência, ele tem 2 elétrons, tá? A última camadinha. Aqui tem o nível 1 e o nível 2. No flúor, a camada de valência dele é o nível 2. Na camada de valência do flúor, a gente tem 7 elétrons. E aí, se eu for representar esses elementos aí, deixa eu botar outra cor aqui. Se eu for representar o magnésio
e o flúor, o que que acontece? O magnésio, eu vou colocar quantas bolinhas ao redor dele? Duas, tá? Por que duas? Gente, olha aqui, na camada de valência dele não tem 2 elétrons. O flúor, eu vou fazer ele com quantas bolinhas ao redor dele? 7, porque na camada de valência, a gente está preocupando só com a camada de valência, tem 7 elétrons. E aí, qual que é a ideia nossa? A ideia, gente, é fazer o magnésio perder todos os elétrons da camada de valência, perder esses 2 elétrons. Porque na camada anterior, ele tem quantos elétrons? 8, tá? Então, ele vai perder esses 2 elétrons da camada de valência. E o flúor, se tem 7, né, ele vai tender a ganhar quantos elétrons para dar 8? 1, 7 para 8, falta 1. Então, é isso que vai acontecer. Deixa eu pegar outra cor aqui. O elétronzinho do magnésio vem para cá, pro flúor. Eita. Ó, tchup. Eita. O flúor já ficou com 8. O elétronzinho daqui, ó, saiu. Pegou do cor vermelha. Uf, saiu, não tá aqui mais, tá? Agora, o magnésio doou um elétron. Pois é, quantos flúor que a gente vai precisar aí, hein? Vou colocar mais flúor na parada. Bom, vou colocar outro flúor com quantos elétrons? 7. E aí, observe que tem mais um elétron no magnésio para ser doado. E aí, esse elétronzinho sai dali e vem para cá. Ops. Vem para cá. Caneta vermelha, puf, apagou, não tá aqui mais e nem aqui mais. Pronto, gente. O magnésio doou um elétron para esse flúor aqui em cima e um elétron para esse flúor aqui embaixo, de forma que ele perdeu seus 2 elétrons da camada de valência e o flúor ficou, ambos os flúores ficou com 8 elétrons na camada de valência, tá? E aí, escrevendo a fórmula eletrônica disso aí, vai ficar Mg o quê? 2 mais. Por que Mg 2 mais, professora? Porque o magnésio perdeu quantos elétrons? 2, um em cima e um embaixo, tá? Esses 2 elétrons aí foi perdido. Se ele tivesse perdido 3 elétrons, 3 mais. Se ele tivesse perdido 4 elétrons, 4 mais, tá? E o flúor, gente? O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O flúor ganhou só um elétron, então ele fica menos 1. Mas, Joyce, são 2 flúores, não é? Então coloca aqui embaixo, ó, 2 flúores. Entenderam a dinâmica? Tá? Cada flúor ganhou 1, por isso que é menos 1, mas são 2 flúores. Pronto, essa é o que a gente vai chamar de fórmula, esqueci o nome, essa aqui tem os elétrons, fórmula eletrônica. Tá? Bom, se eu passar uma borrachinha nessas bolinhas aí, nos 8 elétrons, porque sempre vai ser 8 elétrons, precisa representar? Não. Então, eu vou escrever, vou copiar tudinho do mesmo jeito, só que eu não vou copiar esses pinguinhos aí, eu vou copiar só o F, o menos e o 2. Pronto, aí eu tenho a fórmula iônica de K. Se eu passar uma borracha nos expoentes, nesse 2 mais e nesse menos, só escrever MgF2, eu tenho uma fórmula mínima, tá? O que é a fórmula mínima? É a fórmula que vai estabelecer a menor proporção aí entre magnésio e flúor, né? Qual é o casamento perfeito? Quantos magnésios com quantos flúor, de forma que todo mundo fique com 8 elétrons. Para fazer todo mundo ficar perfeito aí com 8 elétrons, é um magnésio para 2 flúores. Beleza? Vamos para mais um exemplo aí. Ah, gente, detalhe. O detalhe é o seguinte. Eu fiz a distribuição eletrônica para quê, gente? Eu fiz a distribuição eletrônica para quê? Vou colocar uma caneta vermelha aqui. Por que eu fiz a distribuição eletrônica? Para achar quantos elétrons um elemento tem na camada de valência. Precisa fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons o cara tem na camada de valência? Vou contar um segredo para você. O magnésio, ele está no grupo 2 da tabela periódica. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor, ele está no grupo 17, tá? Quem está no grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Vou colocar a tabela aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, toda essa coluna aqui, ó, hidrogênio, lítio, sódio, todo mundo que está no grupo 1 da tabela periódica tem
um elétron na camada de valência. Não precisa fazer a distribuição eletrônica do elemento, é só ver onde ele está na tabela periódica, tá? Quem está no grupo 2, gente, da tabela periódica, tem quantos elétrons na camada de valência? 2, tá? Então, a primeira coluna aí, o hidrogênio, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos esses elementos têm um elétron na camada de valência. Ah, professor, eu duvido, eu dou. Então, faça a sua distribuição eletrônica aí e veja, por conta própria, tá? O grupo 2 é a mesma coisa. Esses elementos de baixo aqui, grupo 3, 4 até o 12, são os de transição, a gente não vai mexer muito não, tá? Agora aqui, ó, grupo 13. Todos os elementos do grupo 13 têm na sua camada de valência, cuidado, 3 elétrons, tá? Grupo 14, todos esses elementos aí, ó, tem 4 elétrons na camada de valência. Grupo 15, todos esses elementos aí dessa coluna têm 5 elétrons na camada de valência. Grupo 16, todos esses elementos têm 6. Já entenderam a dinâmica, né? Grupo 17, 7 e grupo 18, 8 elétrons na camada de valência, com exceção ao hélio que tem 2, os demais aí a gente inclusive até fez isso aí, né? Então pergunta para você, vamos lá, enxofre tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Alumínio tem quantos elétrons na camada de valência se ele está no grupo 13? 3, muito bom. Iodo, que está no grupo 17, tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Precisa fazer a distribuição eletrônica? E aí, ó, eu já coloquei a distribuição eletrônica, mas não precisa, tá? Próxima vez eu vou colocar alguns elementos aqui. Mas vamos lá, né? Esquece essa distribuição eletrônica, vamos lá ver na tabela periódica. Cadê o cálcio? Cálcio, 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 tá aqui, ó. O cálcio tem quantos elétrons na camada de valência? 2. Qual que é o outro elemento? Oxigênio. É oxigênio? É. Oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Nem preciso olhar a distribuição eletrônica. Já vou colocar direto aqui, ó. O cálcio. Caneta azul. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar 2 bolinhas para ele. O oxigênio, né? Cálcio está no grupo 2. O oxigênio que está no grupo 16, acabei de olhar, tem quantos elétrons? 6. E aí, o que acontece? O cálcio vai querer doar todos os seus elétrons da camada de valência. E o oxigênio vai querer completar 8. Para isso acontecer, o que acontece? O oxigênio tem 6. Para dar 8, ele vai querer ganhar 2. E o cálcio, que tem 2, vai querer doar os 2. Pronto, gente. Então, o cálcio doa esses 2 elétrons para o oxigênio. Puf! Ó, os elétrons aí. E aí, olha só, o cálcio ficou sem. Vou passar aqui. Apagou. Pronto. Olha que legal. Alguém queria doar 2 e alguém queria receber 2. Perfeito esse casamento. E aí, o cálcio fica com que tipo de carga, gente? Se ele perde 2 elétrons, ele fica com carga 2+. E o oxigênio, se ele ganha 2 elétrons, né? Um oxigênio ganhou 2 elétrons, ele fica com carga 2-. Pronto. Essa aí eu esqueci de colocar. É 2-, tá, gente? Mas é porque tem que colocar os elétrons, porque nós vamos representar primeiro a fórmula eletrônica, essas que tem as bolinhas. Tá? Lembrando que é sempre 8 bolinhas, né? Então, posso passar a borracha e simplesmente escrever cálcio, 2+, e oxigênio, o elemento, e a carga 2-. Ou passar uma borracha nos expoentes aqui em cima e vai ficar CaO. Ou seja, para que todos os átomos envolvidos aí fiquem com 8 elétrons, eu vou precisar de um cálcio e de um oxigênio, tá? Essa é a nossa fórmula mínima. Fórmula eletrônica, tá? Fórmula iônica e fórmula mínima. Mais um exemplo aí. Bom, aqui ele fala o seguinte, o elemento X está no grupo 2. Ele não colocou a distribuição eletrônica, mas nós sabemos o que sobre o grupo 2? Todo mundo que está no grupo 2 tem quantos elétrons na camada de valência? 2, tá?
E o elemento Y está no grupo 15. Quem está no grupo 15 tem quantos elétrons na camada de valência? 5. 5. E aí vamos lá, o X, o metal, né, vai tender a doar todos os seus elétrons. Se ele doa esses dois elétrons para cá, o que acontece? O elemento Y, o X fica estável, porque ele perdeu todos os seus elétrons da camada de valência, né? E a camada subjacente aí, ela tem 8 elétrons. O X está legal. Só que o elemento Y, ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 7 elétrons. Tá vendo 7 bolinhas aí? Não é legal, então a gente vai precisar de mais X. O X sempre vem com 2 elétrons. E aí esse elemento X doa um elétron para cá. Agora sim. Quando ele doa esse um elétron, né? A caneta vermelha, ele perde e ele fica com um elétron ainda para ser doado. E aí o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais elemento Y para receber esses elétrons. Nossa, aí o elemento Y vem com os seus 5 elétrons, né? E aí ele recebe esse elétron e agora ele passa a ter 6 elétrons. Eita, que bagunça, teacher. Pois é, o X doou um elétron para cima e um elétron para esse Y de baixo. Só que o elemento Y agora ele passa a ter quantos elétrons? 6. O que vai acontecer? Nós precisamos de mais elemento X na parada aí, que vem com quantos elétrons? 2, sempre 2, é do grupo 2. E aí esses 2 elétrons do elemento X vai ser doado para o Y. Vamos juntando aí elemento. Até... Representei certinho. Pronto. O elemento X perdeu esses 2 elétrons, né? E o elemento Y ganhou esses 2 elétrons aí. Aqui um, aqui o outro. Eita. Tá? Gente, então observa aí o seguinte. O elemento X, cada elemento X perdeu quantos elétrons? 2. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com carga 2 mais. Mas, Joyce, aqui tem 1, 2, 3 elementos X. Então, coloca aí embaixo 3 elementos X, tá? O elemento Y, agora, ele está com 8 elétrons, tá? Só que cada elemento Y ganhou quantos elétrons? 2, né? Não, perdão. 2 não. Quantas setinhas está chegando aí? 3, tá? Ganhou 3 elétrons, então ele fica com carga 3 menos, ok? Mas são quantos elementos Y? 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Pronto, essa é a nossa fórmula mínima, ou fórmula eletrônica, tá? Se eu apagar só os elétrons, só esses pontinhos e o colchete, vai ficar X3, 2 mais, Y3 menos, 2 embaixo, tá? Essa é a fórmula iônica. Se eu passar uma borracha nos expoentes aqui, só a parte de cima, né? Vai ficar X3, Y2, que é a nossa fórmula mínima, tá? Então, gente, a combinação de elemento X com Y é 3x com 2y. Somente essa combinação aí que vai fazer com que todos os átomos fiquem com 8 elétrons, tá? Não existe uma outra combinação. Pode dar x2, y2, xy3, não. Tem que ser x3, y2, tá? Somente com essa quantidade de elementos que todos os átomos vão ficar com 8 elétrons. Lembra que o objetivo da ligação é fazer com que o átomo fique com 8 elétrons. Agora, algumas considerações que eu quero fazer com você. Observa algumas coisinhas que eu queria que você já fosse observando aí. Primeira coisa é, todo mundo que é do grupo 2, ele tem uma tendência a formar qual carga? 2 mais. Todo mundo que é do grupo 1 tem uma tendência a formar qual carga? 1 mais. Do grupo 3, 3 mais, tá? Agora, quem é do grupo 15, né? É o que falta. Quem é do grupo 15, 16, 17, 18, é o que falta para dar 8, né? Ou 18, né? Quem é do grupo 15 tem 5 elétrons, então ele vai ter que receber quanto? 3. 3 menos, tá? Então, as cargas, de acordo com o grupo, eu já consigo prever.
Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, mas eu queria que você já tirasse essa malícia aí. Por exemplo, você pensa assim, quem é do grupo 1? Carga 1 mais, porque ele vai tender a perder 1 elétron. Quem é do grupo 2? 2 mais. Quem é do grupo 3? 3 mais. Quem é do grupo 15? Aí são substâncias agora que vai passar a receber elétrons. 15 tende a receber 3, é o que falta para 8. Grupo 16 vai tender a receber 2, então é 2 menos. Grupo 17 vai receber 1 elétron, então é 1 menos. Agora o mais interessante é a carga de um é o que determina a quantidade do outro. Tá vendo? A carga do Y é menos 3. Então, eu vou precisar de quanto X? 3. A carga do X é mais 2. Quanto de Y que eu vou precisar? 2. Tá vendo isso aí? Tá? Mas deixa isso para a próxima aula, tá? Eu quero que você faça, como tarefa de casa, esse desafio. Quantos alumínios para quantos oxigênios, né, vão ser necessários aí de forma que todo mundo fique com 8 elétrons, né? Será que vai ser um alumínio para 2 oxigênios? Será que vai ser 2 alumínios para para 3 oxigênios? Será que vai ser um alumínio para 3 oxigênios? Será que vai ser 2 alumínios para 3 alumínios para 2 oxigênios? Não sei. Qual é a fórmula aí? Qual é a combinação certa de alumínio e oxigênio de forma com que todos os átomos aí fiquem com 8 elétrons, tá? Essa é a tarefinha de casa de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí de ligação iônica. Lembrando que a ligação iônica ela caracteriza pela transferência de elétrons, né? Um átomo perde elétron, o outro ganha. Nessa perca e ganha de elétrons, forma-se os íons, que é o positivo e o negativo que se atrai e forma aí o composto iônico, tá? Então, tarefinha para vocês aí é esse desafio aí do alumínio e do oxigênio. Boa sorte, fiquem com Deus, até mais.